Hoje nós vamos falar um assunto um pouco diferente das lives que nós temos feito até agora. Os ensaios de certificação, que é a produção integrada, produção orgânica e certificação de unidades armazenadoras. Hoje nós vamos falar sobre indicação geográfica, IG, que é um assunto que pode parecer que não interessa ao pessoal da produção integrada, ao pessoal da produção orgânica, mas vocês vão ver que interessa muito. E para falar sobre isso, eu estou trazendo para vocês aqui uma grande especialista de IG. No Rio Grande do Sul, é a responsável no Ministério da Agricultura por coordenar esse programa de IGs no Estado, e o Estado está muito desenvolvido em IG, em termos de Brasil. Talvez até a convidada vá negar isso que eu estou falando agora. Então, é isso. Sou o Ned Land, do Instituto Certifica, e esse é o nosso chat da 5. Então... E já de cara, eu já te pergunto o que é IG, né? Porque aqui tem uma turma muito grande, eu sei que tem uma turma que conhece esse assunto, que está assistindo agora, eu acho que tem gente até do Japão que tá assistindo, né? Mas a nossa turma da produção integrada, do orgânico, não sabe nada disso aí. Então, eu queria que tu desse um alô. Bem, Ned, eu não estou te enxergando aqui, é assim mesmo? É isso aí, pode ir. Não, tu não me enxerga. Só estou vendo euzinha. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, eu vou falar rapidamente umas pinceladas aí do que é uma indicação geográfica e fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado, Ned. Eu não sou grande especialista no senhor, eu sou uma eterna aprendiz de indicação geográfica, a gente todo dia está aprendendo novas coisas, né? Mas, enfim, o que nós temos posto no Brasil, por enquanto, sobre o conceito é o seguinte: é um registro, né, que o INPI concede aos produtos e serviços que possuem determinados atributos característicos de seu local de origem. É isso que se entende como indicação geográfica. A gente precisa entender que as indicações geográficas não protegem os produtos, não é seu escopo. Nem os métodos de produção, não é seu escopo. Ela apenas confere aos produtores de uma determinada área geográfica, né, o direito exclusivo de usar o signo distintivo que identifique seus produtos, né? A proteção da IG é dada ao nome do produto, né? Para a proteção sanitária e para os métodos de produção existem outros selos, né? Para a proteção do consumidor, a segurança alimentar, etc., né? Por exemplo, o Ministério da Agricultura temos um serviço de inspeção federal, né, que atesta a qualidade dos produtos de animal, leite, ovos e aves e mel, né? Para a garantia de processo, nós temos outros tipos de selo, por exemplo, da produção integrada, né? Ele atesta, então, a conformidade com as normas do sistema de produção integrada. Agora, em relação às indicações geográficas, é isso, ela protege o nome geográfico. E por que aconteceu isso? Como é que surgiu essa história? Na verdade, o ideário das indicações geográficas surgiu, eu imagino que quando começaram as civilizações, porque determinados produtos diferenciados, né, com determinados atributos, eram relacionados pelos consumidores com seu local de ocorrência, né? Então, fulaninho pedia, eu quero comprar o azeite de tal lugar, eu quero comprar o mármore de Carrara, enfim, eles se reportavam aos produtos, indicando o local geográfico onde ele existia. Fazendo saltos muito grandes na história, com o tempo, essa fama desses produtos começaram a atrair imitadores, né, que queriam também tirar vantagem da notoriedade desses produtos. E, dando mais um outro salto grande na história, começaram a surgir as legislações, a regulamentar. Então, o nome
produtos, né? E aí surgiu todo um sistema de proteção jurídico abrigado pela propriedade intelectual para a proteção disso. Existem algumas diferenças, né? O berço das engenhas é a Europa, né? Todo mundo já ouviu falar de champanhe, vinho do Porto, prosciutto de Parma e assim por diante, né? Foram lá que começaram todas essas legislações, toda essa discussão. E a partir de lá aconteceram acordos entre os vários países de reconhecimento das engenhas. Há de se colocar que não há cada país tem a sua própria estratégia em relação às engenhas. As legislações não são exatamente comparáveis, né? Por exemplo, na França, nós temos uma certificação de fato. As indicações geográficas estão sobre a responsabilidade do Ministério da Agricultura francês, que tem um departamento, o INAO, né, que é responsável pela essa parte toda de controle. Então, lá eles têm esse documento chamado certificação de fato, que é feito por uma terceira parte. No Brasil é diferente, nós temos um reconhecimento, né? Nós não temos uma certificação, o que a gente até pode ter, nós não temos essa exigência que seja uma certificação. O nosso produtor pode escolher entre uma garantia da qualidade, que eles chamam garantia de qualidade participativa, né? Que é quando o próprio produtor faz um autocontrole da indicação geográfica, ou uma associação dos produtores nomeia um grupo para fazer esse controle. Então, se chama-se controle de garantia participativa. Ou pode ser também por uma certificação de terceira parte, o que daria mais segurança por conta de ser completamente isenta de qualquer interesse no produto, né? Só que é uma escolha, né? No Brasil nós temos essa escolha. E então essa lei da propriedade intelectual que trata das engenhas no Brasil data de 1996, né? A partir de então a gente tem tido discussões, tem tido algumas modificações. Então é um projeto, digamos assim, em construção ainda, está sendo discutido. Recentemente nós tivemos um selo nacional pré-colocado ao lado do selo da indicação geográfica, já temos um selo nacional para identificar, como também tem na Europa, né? E o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através da sua resolução 75, é que estabelece as condições para o registro dessas indicações geográficas. Então, repetindo, a indicação geográfica, para fixar, é um registro no INPI que concede aos produtos ou serviços, né, que possuem determinados atributos relacionados aos seus locais de origem. As indicações pela nossa legislação, elas se dividem em duas modalidades, de procedência e a denominação de origem. As exigências são diferentes para conseguir o registro. Na indicação de procedência, o fundamento é a fama, a notoriedade. Então, é baseado na tradição de como um determinado grupo faz determinado produto, chama-se o saber fazer. É o equivalente ao savoir-faire, que eles chamam, né? É o saber fazer local. E como é que essa história do saber fazer, né? O saber fazer vem da tradição cultural, não é uma coisa que se construa essa tradição, é uma coisa que é justamente o que o nome diz, é uma tradição, ela existe. Né? Com o tempo, ela vai fazendo, então, fazendo essa conformação do jeito de fazer as coisas. E em cima disso é que foi criado esse conceito das indicações de procedência. A outra modalidade são as denominações de origem. Aí, neste caso, existe um vínculo
com o ambiente local, né? Que vínculo é esse? Esse vínculo é determinado pelas condições ambientais, né? Porque nos produtos agropecuários, principalmente, existe toda uma dependência climática de solo, né? A flora e fauna tem seus limites de sobrevivência, né? Então elas se expressam melhor em determinadas condições de clima e solo do que de outras. Por exemplo, isso a gente pode ver claramente com as variedades, né? Nós temos uma mesma espécie, mas essa espécie apresenta variedades diferentes e que se adaptam a condições diferentes de solo e clima. Então, na uva é um exemplo muito didático, porque elas têm várias variedades. Por exemplo, eu não vou conseguir plantar as videiras que produzem o vinho do Porto aqui na Serra Gaúcha. Nem vou conseguir pegar nossas variedades aqui da Serra Gaúcha e tentar ir em Portugal. Então, o solo é diferente, o solo da campanha é diferente do solo da Serra Gaúcha. Então, vão criando esses chamados terroir, né? E tudo isso através dessa vinculação com esses fatores ambientais locais, né? Nós temos um exemplo, vários exemplos de denominações de origem, né, no Brasil. No Brasil é muito rico de fauna e flora, então o potencial é enorme, né? E nós temos que aproveitar essa potencialidade toda, por isso esse empenho de todas as instituições em fomentarem, divulgarem, dizer o que é de indicação geográfica, né? Deixar bem didático, da melhor maneira possível para ser entendido, porque nós temos um grande potencial e, paralelamente a isso, temos benefícios e ganhos laterais a isso, que é a proteção da nossa flora e fauna, da nossa biodiversidade, porque um dos requisitos dessa denominação de origem, né, que tem esse vínculo com o ambiente, se você modificar as condições que dão a tipicidade a esse produto, por alguma modificação que você faça no ambiente onde ela está se desenvolvendo, você compromete a sustentabilidade da própria IG. Então, está embutido nos princípios da indicação geográfica essa preservação que tem que ter dos fatores que condicionaram a existência dela, né? E por isso, assim, é muito interessante para o Brasil isso. A gente tem uma enormidade de variedades. A maioria das variedades e até de espécies a gente não tem conhecimento ainda. Nós tropeçamos em espécies novas que ainda não foram estudadas, com potencial de várias áreas, potencial de organoléptico, potencial para medicina, né? E tudo isso pode ser, tem esse canal de proteção através da propriedade intelectual, através das indicações geográficas. Com isso, evitamos uma ajuda para evitar a biopirataria, temos uma ferramenta, né, para onde nos socorrermos em relação a essa biopirataria que ocorre, né? Então, as indicações geográficas são isso, isso, né? A indicação de procedência, com fundamento na tradição, na fama, no saber fazer determinados produtos, e como por exemplo, nós temos o doce de Pelotas, nós temos os artesanatos do Nordeste maravilhosos, né, de lá, e as denominações de origem, que são esse vínculo específico com o ambiente onde ocorre. E neste caso, é impossível imitar. Por exemplo, nós temos uma situação, eu vou comentar, ela não foi registrada como indicação geográfica, mas poderia ser se quisesse, que é a bergamota montenegrina, né? A cadeia produtiva preferiu, por hora, porque não pode um dia retomar o investimento em indicação geográfica, ela preferiu uma marca coletiva. Essa bergamota montenegrina, ela surgiu de um híbrido de forma natural,
E ela dá aquela bergamota, eu falo dela porque eu amo bergamota montenegrina. Ela tem um sabor adocicado, uma casca mais grossa, diferente das outras. E eu, procurando os trabalhos, li alguma coisa a respeito, eu vi que tentaram plantar essa variedade em outros lugares, se não me engano, no Uruguai, no Paraná, não lembro agora direito, e não conseguiram que ela tivesse a mesma doçura, o mesmo açúcar. Por isso, porque o que condiciona aquele sabor, aquela doçura, aquelas características, são as condições exatas da onde ela ocorre na região do Vale do Caí. Assim como ela, a mesma coisa com outras variedades. Você não consegue imitar, porque são condicionadas pelo solo, são condicionadas pela microbiota, são coisas que ocorrem na região, né, as leveduras. Então, tem toda uma rede, uma série de fatores que a gente não conhece direito, até porque é muito complexo tudo isso, né, mas que interfere para determinar que ela seja daquele jeitinho, porque ocorre ali e não de outro jeito. Tá, em relação a isso. Agora, em relação ao ideário que eu estava falando, ela surgiu, então, desde os primórdios, à medida que foram crescendo em notoriedade, começaram as limitações, então veio as legislações todas, né? E então, até que chegamos na situação atual brasileira. Como é que se faz, então, para conseguir uma indicação geográfica? O que nossa lei diz? O que é preciso para se ter uma indicação geográfica, né? Bom, em primeiro lugar, tem que ter uma associação de produtores. Os produtores têm que ter uma entidade que os represente. O mais comum no Brasil são as associações, mas poderiam ser sindicatos, também poderiam ser cooperativas. O importante é que tem que ter um CNPJ, tem que ter um estatuto, tem que estar formalizada essa entidade. Normalmente é através de associações de produtores, né? Ele tem o papel de fazer a coordenação desses produtores, esse é um papel muito importante, né? Tem que lembrar, eleger métodos de votação, procurar que todos os componentes, tem um representante de cada elo da cadeia, que todos votem, que tenham oportunidade de se expressar a sua opinião, né? Então, isso é muito importante. E essa associação, então, faz essa aglutinação, essa organização desse agrupamento de pessoas em torno do produto. Seja para decidir, inclusive para decidir se a melhor forma de agregar valor seria a indicação geográfica, na modalidade denominação de origem, ou na modalidade indicação de procedência, ou se seria algum outro signo coletivo, tipo marca coletiva, por exemplo, né? Então, esses seriam um dos primeiros requisitos que o INPI exige. Um outro item importante é uma documentação, preparar a documentação para entregar para o INPI, né? Então, essa documentação prevê que seja escrito um caderno de especificações técnicas. Esse caderno, ele, na verdade, é simples. E não é ao mesmo tempo. É simples porque ele tem que traduzir o que todo mundo já fez, né? É baseado na tradição, você não vai inventar moda no caderno de especificações, você vai escrever o jeitinho que você faz aquele produto que deixou ele famoso, né? Agora, a denominação de origem, aí você vai ter que, tecnicamente, comprovar cientificamente qual é a ligação que tem com o ambiente local. Aí você precisa já de uma pessoa mais especializada. Por exemplo, no caso do arroz, do litoral norte gaúcho, foi achado uma característica no arroz que torna ele menos quebradiço, mais gessado. Eu não sei a terminologia, mas vocês podem achar no livro, que eu não vou mostrar depois, está muito bem escrito pelo seu professor Nabinger, o atributo que justifica esse arroz ser diferenciado. Mas ele tem esses atributos de gessamento, vitricidade, e uma série de características que o fazem diferente de outros, né?
Mel, por exemplo, dependendo de onde essas indicações geográficas de mel que nós temos algumas, dependendo da alimentação da abelha, você vai ter uma propriedade diferente, né? Nós temos aquele mel dos mangues maravilhosos, né? Que tem uma árvore nativa onde as abelhas se alimentam e ali dão aquele mel, aquela própria procuradíssima, famosíssima, especial, né? E assim por diante. Então, o caderno de especificações tem que escrever esse. Quais são os produtos que está sendo proposto, quais são as características que diferenciam ele de outros similares, né? Como é que são os processos, como é que serão os processos de beneficiamento, né? Porque, claro que vão refletir o que já é feito, só que tem que ser escrito de forma que todos os produtores sigam depois, né? Porque quando você... tudo que está escrito no caderno de especificações depois terá que ser observado pelos produtores. Por isso a importância da associação, a importância de que todos se reúnam, discutam e estabeleçam essas regras que vão estar no caderno de especificação. Essas regras elas têm que ser suficientemente rigorosas, digamos assim, para manter aquele padrão para todos, mas suficientemente flexíveis para não engessar, para que todos possam cumprir. Então, no início eu disse que é simples e não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem que discutir com todos, tem que escutar todas as opiniões, tem que debater bastante para ver o que é mais adequado estar escrito como a regra que será adotada, né, pelos produtores. Então, esse caderno de especificação é um item. Nesse caderno, também tem que comprovar que os produtores, tem que constar que os produtores, e comprovar, né, de alguma forma, que os produtores estão estabelecidos na área, exercendo as atividades da IG, né? Tem que justificar por que tal área foi delimitada, por que tais regiões foram incluídas e outras não, né? Tem que comprovar que essas regiões que foram incluídas, de fato, têm atividades relacionadas ao produto que está sendo pleiteado como IG, né? Tem que ter uma forma de controle, né? Como eu estava falando, nós temos, eu falei no início, que o controle pode ser controle de primeira parte ou de terceira. É uma escolha para nós no Brasil, né? Ele pode ser por autocontrole, onde os próprios produtores fazem essa auditoria, ou de terceira parte, onde você contrata uma empresa certificadora e essa empresa certificadora faz a avaliação, a garantia da qualidade. É claro, né, que quando é uma empresa certificadora, o nível de confiança é diferente, né? Mas nós temos essa escolha. Então, é importante esse conselho regulador, novamente eu digo, e essa associação, porque quando fica a cargo deles, isso tem que ver com cuidado, né? Como fazer este controle. E consensado com os produtores, porque são eles mesmos que vão vigiar, digamos assim, uns aos outros, né? Para manter aquela qualidade, para manter aquele produto com sustentabilidade no mercado, né? Para entregar para o produtor, para o consumidor o que foi prometido, e com a periodicidade e com a quantidade. Então, tem uma série de coisas assim para você poder competir no mercado. No mercado, hoje em dia, né, com essa globalização, tudo é um mercado bem atento, né, bem informado. Então, é necessário que haja essa organização dos produtores. Bem, também um outro item importante que tem que estar nessa documentação é o conselho regulador, né? Você tem que eleger na associação um conselho, né? E esse conselho tem que fazer um plano de gestão, estipular os direitos de quem usa o selo, as obrigações, né? E, por fim, né, é importante também que todos participam, que cada elo
tenha o seu representante, que seja feito um orçamento prévio, porque seja qual for o método de garantia da qualidade, ele vai ter um custo. Então, precisa fazer ter essa percepção, assim, quanto se ganha, quanto se está, quais são as entradas e saídas de recursos financeiros, né? Quanto eu vou gastar, quanto recebo de volta, quanto cada elo estaria disposto a contribuir para cumprir as despesas, né, do grupo ali da EG. Então, essas coisas é importante, assim, às vezes, quando é possível, alguns grupos têm, por sorte, algum contador junto, outros não. O ideal é até que se consultasse, se possível, assim, essas pessoas que são mais especializadas para mostrar os melhores caminhos, otimizar esses custos, né, direitinho. Então, é como qualquer negócio, exige uma gestão para funcionar. Não dá para deixar rolando assim de qualquer jeito, senão você não consegue entrar no mercado, né? Bem, e para que serve, então, a indicação geográfica, né? Na verdade, assim, ela tem vários benefícios, né? Uma indicação geográfica, ela pode ajudar a regulamentar, dentro desse escopo que ela pretende, né? Ela pode ajudar a regulamentar a produção, né? À medida que esses produtores precisam se reunir, precisam discutir os critérios técnicos, né, que vão incluir esse caderno. Então, isso aí ajuda a regulamentar, ajuda a otimizar o trabalho local, né? Um outro aspecto benéfico é promover o associativismo, né? O bem da IG é coletivo, né? Essa tradição não é de ninguém, a tradição se constrói, é um grupo coletivo, né? Um patrimônio herdado pelo pessoal dessas regiões que tem esse tipo de tradição, de vínculo com a natureza, enfim. Então, esse processo coletivo para a estruturação pressupõe essas ações conjuntas e essa troca de experiência. Então, o que acaba naturalmente acontecendo com o tempo, né? Há um exercício de solidariedade e de cooperação entre o grupo. E isso é bom, né? Um outro aspecto importante é a visibilidade que esse selo dá, né? Ele proporciona que a região tenha o turismo, a gastronomia, eventos culturais relacionados são muito estimulados. Nós podemos ver exemplo disso com algumas IGs, por exemplo, a do vinho, no livro que nós vamos comentar depois. O pessoal, os autores fizeram uma listagem, quantificaram até em algumas situações alguns dos reflexos que as IGs trouxeram lá para a Serra Gaúcha, né? Bem, então, além de estimular o profissionalismo, né, o associativismo, ela também oferece essa proteção legal, né, de impedir que terceiros usurpem o nome, né, que usem esse nome para tentar tirar vantagens. Eu vou citar só essas, teriam outras mais. Bem, e os desafios, né, de uma IG? Eu vou destacar, tem vários, eu vou destacar dois. Um é a escala e o outro é a organização. Então, assim, por que eu destaco a escala? Porque quando você tem um grupo pequeno e a produção é pequena, os custos vai ter essa dificuldade para você pagar, né? Dividir esses custos com poucas pessoas, né? Então, por isso que as indicações geográficas elas não são, assim,
a gente comparar, né, o sucesso de uma e criar uma expectativa que a outra também vai ser igual, não vai ser igual. Cada situação é uma situação diferente. Por exemplo, o vinho já trouxe já ajudou, porque vinho é famoso há anos, já se exercitaram muito tempo, a produção já cometeu todos os erros, os acertos, então o vinho já tem já tem um mercado cativo, já tem essa experiência, né, mais fácil. Agora, um produto desconhecido, que não tem essa visibilidade, ele vai ter mais dificuldade, né? E se o produto, ainda por cima, tem uma escala pequena, então ele também aumenta um pouco a dificuldade. Por isso, a importância da gestão, a importância do apoio das instituições, justamente para tentar fazer da forma mais profissional possível e para resolver esses entraves, né? Bem, eu acho que, em linhas gerais, em pequenas pinceladas, era isso que daria para colocar. Então, tá bom, Bom, eu tenho um pessoal daqui que já está... Eu botei na tela, mas não está vendo, né? Mas, em todo caso, já tem bastante, principalmente, eu vou dizer, a tua turma da indicação geográfica. Então, estão aqui, aí? Oi! Jordana Joia, a Maria Isabel Toledo, do INPI, Oi. Rio Grande do Sul. Embrapa Maria Isabel é uma das autoras. Bom, depois eu vou falar sobre o livro. Tá, desculpe, continua. Não, o livro é para daqui a pouco. Por enquanto, vamos... Bom, a Patrícia Barbosa, do INPI também. A Ivanira Falcade. A Ivanira, querida. Ivanira. Boa tarde, Ivanira. Quem mais que nós temos aqui? Julieta Macedo, do INPI, também do Rio Grande do Sul. A Érica dos Santos Leal Maia. Boa tarde, Érica. Panambi, né? Aqui eu estava colocando o teu nome na Ferronato. Sônia Nunes, do MAPA. Também, quem mais temos aqui? A Ivanira Falcade, agora dando boa tarde. Grata pela dedicação em trazer à luz esse livro. Feliz de estar em companhia de tantos colegas pesquisadores. Que bom, Ivanira. Que bom. E continue assistindo aqui o canal. Aqui eu coloquei o link do livro, né? Então, isso vai ficar no YouTube, então vocês a qualquer momento podem copiar isso, tá nos comentários também. Com esse link você tem acesso ao livro esse que nós estamos falando e que vamos comentar daqui a pouco. A Solange Maria Zimmermann, cumprimentando pelo trabalho. É minha irmã. Não vale. Aqui eu estou colocando perguntas sempre para me lembrar. Quem tiver perguntas, nos comentários, pode colocar essas perguntas, que a Edna está pronta aí para responder, né? Aqui, uma chamadinha aquela de se inscrever no canal, acionar o sininho, curtir ou descurtir. Isso é importante, porque eu sempre digo, esse canal é o que a gente está utilizando principalmente para a divulgação da produção integrada e produção orgânica, que são as certificações que a gente faz. E os correlatos, né? Os correlatos hoje está vindo a identificação geográfica, que tem muita similaridade com esses trabalhos, né? E que pode vir a ser certificado também, não há nada que impeça, apesar de não ser obrigatório, também não é proibido. E é importante, até às vezes, em termos de mercado, que houvesse essa certificação. O Jorge Tonieto está falando sobre as indicações geográficas, dizendo que foi uma iniciativa da Edna e se tornou realidade pela sua persistência e liderança. Parabéns, Edna, eu acompanho isso e eu sei de tudo isso aí também, né? Eu acompanho esse trabalho da Edna. A nossa amiga Maria Laura, da de Pelotas, também, parabéns, Edna, pela publicação do livro, que é de grande importância. Aqui temos a Érica dos Santos Leal Maia, te cumprimentando também pelo trabalho, e é engrandecedor ouvi-la sobre o tema. Obrigado. Tá certo, Érica. Muito bom. Daniela Lopes Leite, parabéns, Edna e toda a equipe. Né? Ressaltando que esse livro, o livro, que a gente tinha conversado, vai discutir mais agora, é um trabalho
várias mãos, foi coordenado pela Ana, mas é um trabalho de várias mãos. Né? A Érica dos Santos novamente pergunta. Aí já temos uma pergunta, já pode ir respondendo. Edna, qual a relação das IGs e a sustentabilidade? Bem, uma IG para ser sustentável, né, para ter um pós-IG, que o produto seja procurado, esteja no mercado, não é uma resposta simples. Ela precisa daquilo que eu falei. Primeiro, é uma associação forte, bem uma boa gestão, uma gestão profissional, né? Ela precisa ter todos esses orçamentos que eu falei bem resolvidos, né? Então, ela tem que ter uma boa gestão para ser sustentável, tem que ter um trabalho de marketing, ela vai competir como qualquer outro produto, ela tem seus nichos de mercado, tem a seu favor todo esse apelo ambiental que nós todos estamos muito sensíveis nessa época atual, né? Tem esse apelo todo, mas ela tem uma competição, sim, no mercado e ela precisa resolver esses problemas como qualquer outro produto que queira ser vendido. Um outro fator importante assim também é esse que eu comentei. Quando a escala é pequena, você vai ter mais dificuldades, né, para se colocar no mercado, né? Senão, quando eu falo mercado, você escolhe o nicho. Se for um mercado local, é mais fácil, né? Agora, se você quiser atingir mercados maiores, você vai ter que fazer investimentos maiores também. Uma outra questão da sustentabilidade, que interfere na sustentabilidade, é que o protagonismo de uma IG não pode ser das instituições públicas, tem que ser dos produtores para os produtores. Isso é uma coisa fundamental. Eles é que têm que decidir se querem, como querem e quando vão fazer e de que forma vão fazer. Isso aí é isso que dá um alicerce forte para a continuidade, né? Porque muitas vezes assim, as instituições que são importantíssimas para apoiá-los, né? Se eles não se conscientizarem que esse papel é deles, assim que a instituição termina o seu trabalho, a coisa não anda, né? Uma outra coisa importante é que eles não esbarrem nas legislações brasileiras. Eu falei no início que a EG protege o nome, né, o nome do produto, mas tem que ter bom senso, porque se você infringir as legislações vigentes, você vai ter, não pela EG, não pela legislação de EG, mas pelos outros órgãos, você vai ter problemas. Então, para você ter continuidade, não sofrer multas ou fechamento do empreendimento, enfim, você tem que já ter cumprido essas legislações, tem que prestar atenção, principalmente na área de alimentos, né? A área de alimentos é uma área que é importante que seja feita, que se obedeça às boas práticas, que se obedeça à legislação, que esteja atento a isso, né? Porque você está lidando com alimento e isso aí tem todo um arcabouço legal que tem que ser cumprido. Então, tem esses fatores assim, que eu lembro mais importante para a sustentabilidade, né, que pode impedir em algum momento que a coisa funcione bem, são esses importantes. Cumprir a legislação, ter um grupo da associação ativo, participante, com boa representatividade, que levem, que discutam, que levem, que resolvam, que sejam solidários, é um bem coletivo, né? Todos herdam esse bem da região, então é importante que o maior número de pessoas trabalhe. E uma última coisinha que eu poderia colocar é o seguinte, procurar prestar atenção do impacto ambiental que você pode estar causando com o seu produto, né? Isso é importante. Que a gente, por exemplo, espécies exóticas, estranhas ao ambiente local, você pode ter mais problemas depois para essa sustentabilidade, né? Porque quando você tem o ambiente a seu favor, a coisa fica muito fácil. Você tem todas as condições locais que você não precisa investir, colocar insumo, fazer nada para a coisa
nada em termos, né? Mas quando esse vínculo ambiental está protegido pelas condições ambientais. Mas se você tem uma espécie exótica, você tem que prestar atenção, porque aí você vai interferir numa série de coisas estabelecidas e que pode comprometer a sustentabilidade. Eu acho que era isso. Mais alguma coisa? A Érica coloca aqui Profinite, que eu não sei o que é. Nem eu. depois coloca aí. Não, Profinite, eu acho que é uma... Deve ser um programa... É um programa, assim, um programa para... Programa de financiamento de... Financiamento. Isso? Uhum. O que tem o Profinite? Não, ela só colocou Profinite. Daqui a pouco ela vai escrever qualquer outra coisa. Bom, aí... Moacir Berger de Souza. Boa tarde, Moacir. Tudo bom, seu Moacir? Seu Moacir do Coro. É do Coro? Opa! Eu quero conversar um pouco sobre o Coro logo agora, quando a gente falar sobre o livro. Né? Ulisses, da Epagre, de Lages. O Ulisses está lá em Lages. De Lages, é da nossa indicação geográfica de queijo, que é bistadual. Aqui do Sul é cheio de novidade. A Érica, obrigado pela resposta à pergunta. E o pessoal que esteve aqui até agora são esses aí. Eu queria te fazer uma pergunta. Aqui no canal, eu tenho sempre focado em termos de oportunidades profissionais. Né? Então, por exemplo, nós falamos na produção integrada que o técnico agrônomo, o técnico agrícola, o engenheiro florestal, em algumas situações, ele é uma oportunidade de trabalho muito grande para aquele que quer trabalhar com uma atividade de consultoria, uma atividade privada. E, para isso, no caso da produção integrada, ele tem que fazer aqueles cursos, são cursos específicos. Se ele quer ser consultor ou responsável técnico de oliveira, ele tem que fazer o curso de produção integrada de oliveira. Se quer ser de morango, ele tem que fazer o curso de produção integrada de morango. E se ele quer ser de um leque de produtos, que não tem limite para isso, vai depender do técnico, do que ele gosta, do que ele sabe fazer, do que ele tem conhecimento, e ele pode ter preparado para ser consultor técnico, responsável técnico de uma série de produtos. E isso ele vai estar trabalhando com uma tecnologia de ponta, porque nós sabemos o que houve de pesquisa em cima do que se coloca nas normas da produção integrada, pesquisa da Embrapa, de outros centros de pesquisa, a própria Epagre, que a gente falou agora. Né? Uhum. Então, isso é o que a gente tem colocado como uma atividade que pode ser desenvolvida. No caso da indicação geográfica, tu vês essa possibilidade do pessoal, vamos dizer, estudar, se preparar e poder difundir isso e achar as situações de produtores que teriam condições de fazer uma IG e servir como consultoria para esse pessoal para organizar a IG? Isso já existe, Ned. Já? Já existe. Nós temos o Ministério da Agricultura já fez vários cursos lá em Santa Catarina, na universidade, já tem o módulo 1, 2, 3, já tem vários cursos, periodicamente eles são feitos, né, esses cursos, e tem um livro, nós já temos um livro publicado. Eu tenho esse livro. Uhum. Nós temos o próprio INPI também de vez em quando ele faz alguns cursos, depois acho que a Patrícia está por aí, ela pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, ela, a Isabel e a Julieta são do INPI, a Julieta e a Isabel são a unidade do INPI aqui do Rio Grande do Sul, e a Patrícia é do Rio de Janeiro. Então, nós já temos isso acontecendo sim. E, paralelamente, tem um ou outro consultor, né, particular também, que tem dado consultoria para assessorar as associações, né? O próprio Sebrae de vez em quando faz esse tipo de trabalho e esses cursos. Isso já está acontecendo. Mas, de fato, assim, ainda temos muito a caminhar, né, Ned? Porque a terminologia ainda não está bem dominada, as legislações também estão sendo sempre pensadas, estudadas
Então, é um processo em construção que a gente está. A gente fica sempre aprendendo. Mas existe sim, já existe isso acontecendo, Ned. Ô, Ned, eu vou acender a luz, porque está ficando escuro aqui, a gente está falando há muito tempo. A Érica já entrou aqui explicando, que é o programa de... Bom, vamos deixar a Edna voltar. Pronto, acender a luz, gente, está escuro. Tá bom, agora ficou bom. Já estava ficando assim o filme no ar. Assim. Bom, Edna, a Érica coloca aqui, então, aquilo que nós tínhamos perguntado. Programa de mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Tá, então, está respondida a nossa questão do que era como era a sigla? Profemit. Tá, perfeito. Aí, Ned, só para acrescentar, já que ela falou em universidade, agora me lembrei, tem vários cursos sendo dados de indicação geográfica nas universidades, preparando gente, sabe? Isso é importante. Identificação geográfica, o IG, eu acho que como a certificação de produção integrada, o grande objetivo final é mercado, mas tem que chegar ao mercado que o consumidor reconheça esse produto e aquilo traga algum benefício para o produtor, além daqueles benefícios normais que a gente na produção integrada sempre coloca, que é a organização, que o produtor se organiza melhor, ele consegue montar uma rastreabilidade, ele tem redução de custos, etc., etc. E eu acredito que na IG é mais ou menos a mesma coisa, mas isso seria interessante se conseguisse realmente dar um impulso maior nisso aí, né? Veja, Ned, deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci. Esses selos não são excludentes. Você pode ter um guarda-chuva da indicação geográfica e ter outros selos de agregação de valor. Não são excludentes. Né? O negócio é entrar no mercado. E nós, no Brasil, isso que eu acho interessante e me apaixono pelas IGs, nós temos a tal da biodiversidade maior do mundo. Meu Deus! É a maior do mundo. Nós temos a maior biodiversidade do mundo e nós temos essa multiplicidade de etnias. Então, em termos de... Nós somos ricos nisso. Né? E fatalmente nós vamos chegar lá. A gente está caminhando, devagarito, mas vamos chegar lá. Nós agora estamos nos preparando para certificar Camu em produção orgânica. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Então, é lá no Rio Negro, dá na beira do rio, uma coisa que só existe, eu acho que é aqui no Brasil, né? Agora, tu imagina, Ned, esse país enorme. Tem frutas lá em cima que tu nem desconfia. Não ouviu falar, não tem projeção nenhuma. Tu tem peixinhos que é nosso, a gente nem sabe que existem. Gente, é muita coisa. E as indicações geográficas dão visibilidade a isso, sabe? Sim. Então, essa parte ambiental ligada às indicações geográficas é realmente uma coisa, assim, com potencial enorme, que precisa ser aproveitado para nós brasileiros. Elas são... o berço é na Europa, né? Eles têm uma eficiência enorme, uma tecnologia dos processos de produção, mas nós temos biodiversidade, né? Nós temos a biodiversidade da flora e da fauna. A Patrícia Barbosa está colocando aqui que a Academia do INPI possui cursos de mestrado e doutorado em propriedade intelectual. E o INPI possui cursos gratuitos também, online e de curta duração. Inclusive, tem um acontecendo essa semana. Olha aí, que a gente está falando, então, os nossos colegas aí que têm interesse em colocar isso até como atividade, ou pelo menos perscrutar essa atividade, né, de trabalho, né, é bem interessante isso aí. Depois, até eu pediria bom, é só entrar no site do INPI e ver essa informação, né? E nós temos um canal de WhatsApp onde o pessoal que assiste às palestras tem entrado nesse canal, e ali a gente sempre coloca informações sobre curso de produção integrada que está havendo, uma comemoração qualquer, esse curso de INPI. Então, a gente coloca isso, o pessoal fica informado ali e passa a participar, né? Falasse em marca coletiva, eu quero só fazer um comentário contigo.
que nós tivemos uma experiência com a marca coletiva do espumante natural de Garibaldi, né? E foi uma opção assim comercial deles. Me corrija se eu estiver errado. Na IG, tu determinas uma região, tu tens um procedimento e qualquer um que usar aquele procedimento pode utilizar a marca da IG. Não é uma coisa fechada, né? Bom, na marca coletiva é fechada. Então, acho que foi essa a opção que eles tiveram. Então, os donos são esse grupo de produtores. Esse grupo de produtores. Eles colocam aquela marca coletiva e é só deles, ninguém pode utilizar fora. Eu acho que essa é uma das diferenças assim, fundamentais, né? Exatamente. E depois, infelizmente, não prosperou por uma série de razões, mas durante eles tinham uma condição também bem diferente, porque dentro da normativa deles, dentro do caderno no protocolo deles da marca coletiva, eles colocaram a necessidade de certificação. Então, por isso é que nós acabamos participando. E a ideia, até depois, era transformar num protocolo mesmo de certificação, já não a marca coletiva. Então, o Inmetro, inclusive, participou de algumas reuniões. Na época, o presidente do Inmetro era do Rio Grande do Sul, era professor da universidade. Então, se fez um trabalho, acho que foi quase uns 2 ou 3 meses que eu participei disso aí também, ficamos trabalhando em cima da normativa, mas depois o pessoal optou que não, nós queremos mesmo a marca coletiva de Garibaldi, então o processo não foi adiante, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Podemos entrar no livro, Edna? Sim. Então, a partir dessas experiências que eu tive aí com as geográficas, né, na área de fomento, eu tive a oportunidade de conhecer a maioria das pessoas do Rio Grande do Sul envolvida com essas IGs, porque eu fui coordenadora do Fórum de Indicações Geográficas aqui no Rio Grande do Sul de 2015 a 2019. Então, eu tive essa grata satisfação de conhecer, então, esse grupo de pessoas envolvidas aí com esse fomento, né? E aí fiquei curiosa, à medida que das discussões, a gente teve muitas reuniões desses grupos todos, eu fiquei curiosa para saber como é que será se nós temos produtos, queijo, vinho, couro, doces, produtos tão diferentes, qual será que foi a abordagem que essas pessoas deram? Qual será que foram as dificuldades que elas tiveram para fazer estruturar essas indicações geográficas? E, embora eu tenha lido muita coisa a respeito, assim, mas ninguém melhor do que os próprios envolvidos contando essa história. Uma coisa é eu contar a história, outra coisa é o cara que está ali, que acompanhou o produtor. Então, aí surgiu a ideia, vamos reunir tudo num livro só para mostrar essa história. Nós temos uma imigração no Rio Grande do Sul, em certos momentos as histórias se tocam, né? É interessante ler o livro todo, que você vai ver algumas superposições. Por quê? Porque vieram os portugueses, né? Naquela região ali de Pelotas, depois os italianos, os alemães. Então, é muito interessante essas coisas nas tradições, né? Nas IGs, essa história de cada local. E aí eu fiquei curiosa, como é que será que eles resolveram essas coisas? Porque a cultura alemã é diferente da cultura italiana, né? Da cultura portuguesa. E como é que será que eles lidaram com as coisas ali, com o pessoal? Eu fiquei assim, isso aí seria interessante que eles mesmos contassem a história. Bom, e então foi isso. Eu consultei as associações, né, os presidentes das associações, expus a ideia e perguntei quem eles disse assim, olha, a ideia é que tenha um ponto focal em cada um desses grupos que coordene o capítulo, né, em relação ao produto da EG. E assim foi. A associação algumas vezes indicou, outras vezes concordou com a minha sugestão, e assim foram eleitos pontos focais para cada capítulo, né? O do Queijo teve 2, porque é biestadual, o Ulisses, que está nos escutando lá de Lages, e o Jaime, aqui de Emater, né, que são as pessoas que encabeçaram
essa estruturação, foram convidados como pontos focais. E dei a liberdade para eles escolherem seus coautores, né? Vocês querem escrever sozinhos, escrevam, querem chamar quem vocês bem entenderem, chamem. Então, dei essa liberdade. Eu pus um roteirinho básico, assim, para todo mundo mais ou menos abordar as mesmas coisas, mas dei total liberdade para os autores para contar essa história do jeito que eles achassem melhor. E assim foi. Nós tivemos 22 autores e 8 instituições diferentes. Então, uma coisa que eu também achei que era importante incluir seria todas aquelas dúvidas, todas aquelas observações que a gente escutava em relação à IG propriamente dita, em relação à legislação, em relação aos requisitos. E eu disse, bom, ninguém melhor do que as gurias do INPI para escrever isso, né? As gurias e gurias. Então, convidamos o INPI também para fazer um capítulo à parte, colocando todas essas questões, né, que eram comuns a muitas pessoas, essas dúvidas, e ele fez isso. E, além de fazer isso, ainda essa publicação contém aí algumas modificações inéditas que não tinham na legislação, já nós fomos os primeiros com essa publicação a divulgar isso, né? E tivemos também a colaboração do Dupin, infelizmente, nos deixou, né? Mas contribuiu com essa publicação também, e ficamos muito felizes com isso. Bem, então a ideia foi essa, foi assim que surgiu a ideia. E o objetivo, na verdade, é divulgar as indicações geográficas existentes no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul foi protagonista de duas, né? A primeira denominação de origem, que é a do arroz, e a primeira indicação de procedência, que é dos vinhedos. E elas serviram aí de referência para todas as outras. Agora nós temos 80, se não me engano, depois a Patrícia me corrige, acho que nós já estamos na casa de 80 indicações registradas, né? E, de alguma forma, a gente sempre se espelha nas outras, né? E essas do Rio Grande do Sul foram as protagonistas, foram as primeiras registradas, tanto de DO quanto de IP. Então, nos capítulos, eles incluíram algumas coisas básicas, assim, as práticas de produção, né? Como é que foram as práticas de produção de cada um desses produtos, o modo de fazer local, as características diferenciais, então a influência, né, do meio, do produto, e assim teve algumas coisas básicas que todo mundo abordou, né? Então, aí eu li o livro, assim, é interessante ver essa multiplicidade de etnias, né, do Rio Grande do Sul, os portugueses, os índios, né? Nós temos ainda muitas potenciais engenhos para serem registradas aí com variedades de erva mate, variedade de cebola. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas aí nós fizemos até aquelas que estavam registradas até 2021, né? Pegamos até ali e compilamos esses capítulos todos numa publicação só para dar essa visão de conjunto, né? De como é que estão as indicações geográficas do Rio Grande do Sul. A gente teve, então, 8 instituições, né, que nos apoiaram: Embrapa UV-Vinho, Embrapa Clima Temperado, Universidade de Caxias do Sul, que a professora Ivanira está aí nos prestigiando. Obrigada, professora. A Universidade de Pelotas, que no doce de Pelotas, né? Tivemos também a URGS, Departamento de Forrageiras, e com o NABIGER e o Departamento de Nespro, né? Com outro grupo que escreveu a Carta do Pampa, a EPAGRE, a EMATER. Será que eu estou esquecendo de alguma? Me perdoe se eu estou esquecendo. Se eu esqueci, alguém complementa aí, por favor. Então, tivemos 8 instituições diferentes e 22 autores, né? Distribuído nesses capítulos todos. Tivemos o apoio da Superintendência
Federal da Agricultura aqui, da SFA, onde eu trabalho. Tivemos o apoio da Coordenação Nacional das Indicações Geográficas do MAPA em Brasília, que fez a revisão final do texto. Tivemos o apoio da Binagre, da biblioteca nossa, lá do Ministério da Agricultura Nacional, que também nos apoiou com o SQN, que chama, né? Aquela registro na biblioteca. O apoio também do pessoal do setor de publicações do Ministério da Agricultura, que foi quem fez a diagramação e os desenhos do livro, né, que está online, e o apoio do próprio Ministério disponibilizando esse portal para a gente divulgar o livro. Eu estou imensamente... Foi um prazer trabalhar com esses autores. Não vou dizer que foi uma coisa fácil, senão eu vou estar mentindo, não foi, mas foi uma... Como é que eu vou dizer? Foi muito gratificante trocar ideias, assim, quase 2 anos, 1 ano e pouco. Estava envolvida com isso, conversando com pessoas, com esses autores todos. Então, foi muito bom para mim, pessoalmente, eu gostei muito e quero agradecer imensamente o crédito e confiança que me deram em participar da Embrapa, a URGS, a UCS, a FPEL, a Prefeitura de Pelotas. Então, a todos esses que deram esse voto de confiança, e principalmente também quero agradecer ao senhor Moacir Berg, do Coro. Eu tinha convidado ele para escrever, eu pedi a ele que escrevesse, mas ele delegou a mim essa tarefa, então por isso que eu escrevi. E eu agradeço a confiança. Então, até aí o livro, né? Eu espero que ele consiga, nós todos, autores, esperamos que ele consiga servir de inspiração para outras IGs, né? Que outras IGs sejam reconhecidas o mais breve possível, divulgando nossos saberes aí, as nossas potencialidades. Ok, só um pouquinho, Edna. Divulgue o livro. Edna, eu li o livro. Não li, assim, eu fiz uma leitura dinâmica, mas em alguns capítulos me puxou e eu acabei lendo integralmente, né? E eu já recomendo a todo mundo, vale a pena ler esse livro. Edna, eu acho que tu vai ter que dar um jeito de publicar ele também. No Amazon é muito fácil de fazer a publicação do livro, não sei como é que tu vai ter que pegar os autores, a autorização, o próprio Ministério da Agricultura, porque ele realmente vale a pena. E eu me detive, até por vícios de origem, porque eu sou pelotense e, claro, gosto muito de doces e dos doces de Pelotas. Então, o capítulo de doces está uma maravilha, né? Está uma doçura o capítulo de doces, né? Então, e a história, que a gente já conhecia essas histórias, né? A história do início do doce, a ligação que tem entre o Nordeste e o Sul, onde no Nordeste a carne de sol deles eles não conseguiam mais produzir, e aqui começou a se produzir o charque, e a nossa navegação de cabotagem, que era fortíssima na época, era a única forma de atravessar o Brasil, praticamente. Então, levava o charque para o Nordeste e trazia o açúcar do Nordeste para o Rio Grande do Sul, para Pelotas, para o Porto de Rio Grande e o Porto de Pelotas, né? E aí, então, com os açorianos que estavam lá, então, começaram a utilizar o doce e com ovos e fazer essas maravilhas com aquelas receitas que eram privadas, né? E tu conta no livro, não sei quem foi que escreveu essa parte, o principal problema foi conseguir que as doceiras trocassem receitas, porque cada uma considerava aquilo como propriedade própria, né? Então, esse pastel de Santa Clara, eu que faço aqui, ninguém mais faz, né? Então, isso foi aberto. Então, esse capítulo, assim, eu achei maravilhoso, né? E passei por cima do Coro também. Eu achei excelente do Coro também, uma história, né, magnífica. E o Coro foi a primeira indústria que eu conheci, Edna, foi a indústria de couro, que eu estudava em Pelotas, num colégio que existe ainda hoje em dia, chamado
Pão dos Pobres de Santo Antônio. O nome já dá uma ideia de como é que era o colégio. Era do lado da Igreja da Luz. Aliás, o primeiro ano de escola eu fiz nos bancos da Igreja da Luz, porque o colégio não tinha ficado pronto ainda. Né? E do lado... É verdade. Com a maior tranquilidade, né? Os banquinhos da igreja ali, a gurizada, tranquilo. E brincava no pátio da igreja, né? Bom, depois no outro ano, construíram o colégio de freiras americanas que gerenciavam o colégio. Né? Era grátis, claro, tudo bem. Bom, e do lado da Igreja da Luz tinha um curtume, que não sei se ainda existe, era o curtume Thompson, né? Me lembro do nome até hoje, né? As filhas do dono estudavam comigo, estavam na mesma aula que eu. Então, a primeira... E cheguei aí uma vez na indústria. Então, a primeira indústria que eu conheci foi o curtume. Aí eu li o capítulo do curtume. Está excelente. Esse foi tu que escreveu, né? Está excelente, muito bom. Né? E, de novo, recomendo para todo mundo a leitura desse livro das indicações geográficas do Rio Grande do Sul, que é maravilhoso. Edna, eu não sei, ninguém mais colocou alguma coisa aqui. Eu não tenho mais perguntas. Eu não sei se tu queria fazer um encerramento, alguma coisa que tu queria comentar mais. Eu gostaria, novamente, de agradecer, né? Esse livro não sairia do jeito que saiu sem os autores, né? Essa turma toda que participou do trabalho. E esse trabalho não envolveu custos financeiros nenhum, só dependeu da boa vontade desses meus parceiros aí em escrever, né? Todo mundo deixou um pouquinho de lado as suas tarefas para poder se dedicar a escrever isso, né? É um trabalho, como você vê, é um trabalho de revisão bibliográfica. Nós estamos oferecendo aos leitores uma revisão, umas referências bibliográficas bem consistentes. Essas do Doce de Pelotas, que você se referenciou, eu fiz uma revisão. Existe muita publicação sobre isso, muita. E então fiz uma revisão bibliográfica bem forte, e essa parte toda dessa história do início, né, dessa troca, tem duas ou três dissertações e teses de doutorado abordando esse tema, sabe? E os autores estão referenciados ali no livro. Então é isso, a gente oferece também aos estudantes essa revisão bibliográfica, né, de quem contou essas histórias todas. E tem muita coisa interessante, né, nesses autores, vale a pena dar uma olhada nessas referências e ler essas coisas, porque é a história do Rio Grande do Sul, né, e observar como elas meio que se interpenetram uma coisa na outra, né, como é que foi chegando aqui. E uma coisa interessante que um desses autores que eu li falou, né, de lá sobre a região de Pelotas, que a gente sabe, mas não cai a ficha, que o Brasil era espanhol, né? O Brasil não, o Rio Grande do Sul era espanhol no início, não era português, não é? Então, só depois do Tratado de Tordesilhas ali que ele virou. Então, tem parte da nossa história que tem toda essa alta influência, a gente lê, mas não cai a ficha. É interessante a abordagem dessa tese, esqueci o nome dele. Mas é isso, gente, muito obrigado, um abraço, obrigada por ter nos chamado, né, os autores estão todos, espero que estejam todos assistindo aí, se alguém quiser colocar alguma coisa, por favor, eu gostaria que você desse a palavra a eles, Net. Certo, bom, deixa eu ver se temos mais alguma coisa, só para encerrar, parabéns a todos os autores. Julieta Macedo, parabéns aos autores e a Edna, principalmente. O outro aqui, Julieta. Érica, de novo, fiquei curiosa para ler o livro. Érica, vale a pena ler o livro, pode ler. Tá, se o site está ali, aqui nos comentários está o link do Ministério da Agricultura, e ali baixa em PDF o livro completo. E possivelmente com edição futura no Amazon Books, né? Tem que ver como é que é isso. Eu gostaria de uma versão impressa. Ô, Ned, sabe o que eu me apaixonei também? Por aquelas fotografias, daquelas... Tu viste ali que fotos lindas das casas do... Sim, excelente, né?
Excelente. Elas existem ainda, é um trabalho da prefeitura, do museu lá de Pelotas. Então, é tudo colorido. Eu gostaria muito de poder conseguir fazer uma versão impressa. Mas vamos ver se eu consigo. Quanto dinheiro se consegue? Isso aí não há. Vou passar o Pires. A Patrícia Barbosa aqui também te cumprimenta, parabéns, seu esforço foi reconhecido e é o que temos aqui. Edna, eu quero te agradecer na tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco, conversar com todo esse pessoal, né? Não apareceu aqui nos comentários do pessoal da produção integrada, mas eles vão assistir, isso fica gravado no YouTube. Então, qualquer um pode ver a qualquer momento, né? E rever o que viu aqui nessa palestra. Semana que vem, Edna, então, muito obrigado, né, Edna, e até uma próxima vez que vamos te trazer para discutir mais. Aí vamos pegar o livro e vamos secar o livro de ponta a ponta, e quando sair a edição impressa, vamos fazer um lançamento especial aqui no canal dessa edição impressa. Né? Mas aí, Ned, a gente vai chamar os guris que fizeram também as gurias, né? O trabalho do pessoal do vinho. Botamos todo mundo a falar aqui, claro. A gente não comentou o trabalho, tá uma preciosidade do pessoal do vinho, tá? A professora Isamira, com o Tonieto, com o Zanus, com mais um colega lá da Embrapa, tá muito bom, gente. Não, vamos fazer isso com todo o pessoal mesmo, eu acho que vale a pena, né? Quando se partir para essa edição aí, que eu acho que vocês vão ter que fazer, que vale a pena, né? Vale a pena mesmo. Isso aí é um livro que tem que ir para a Feira do Livro, para comentar em cima dele, com certeza, né? Com certeza. Tá? Tem coisas muito bonitas ali. Então, Edna, obrigado. E, pessoal, semana que vem, nós temos aqui uma palestra na quinta-feira, nós vamos ter uma entrevista, um assunto polêmico, muito polêmico, e nós vamos ver todas as opiniões sobre ele, que é aviação agrícola. Então, vai estar conosco o Ricardo Furtado, do Ministério da Agricultura, que é responsável por essa área de aviação agrícola, e aqui vamos discutir à vontade, as perguntas eu sei que vão ter muitas, né? E vamos procurar responder a todas elas. Então, até a próxima quinta-feira e tenha um bom final de semana.